projeto Recatingamento, implantado em 7 comunidades da região de Juazeiro, tem o objetivo de recuperar áreas atingidas pela desertificação e também de combater esse fenômeno. Atualmente, o trabalho envolve 140 famílias. Para saber como o projeto é desenvolvido, eu converso com o coordenador José Moacir dos Santos, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Moacir, quais são as causas da desertificação aqui na nossa região? No geral, nós temos duas causas, né? Uma causa natural, por conta do próprio clima, solo raso, chuvas irregulares. Então, isso dificulta o desenvolvimento de novas plantas e favorece a desertificação. A outra causa, e a mais importante, é a causa humana. São as atividades das pessoas, principalmente a agricultura e a pecuária, que provoca a desertificação quando são feitas de forma inadequada à região. Aqui, por exemplo, o nosso principal problema foi o fogo para formação de pasto, né? E o superpastoreio dos animais nas áreas. E isso é provocado também muito pela concentração da terra. Você tem pessoas com grandes áreas de terra e a maioria das pessoas com pouca terra. Numa área muito reduzida, acabam comendo toda a vegetação, destruindo a estrutura do solo, provocando assim a degradação e depois a desertificação. E quais são as consequências da desertificação na economia da região? Então, a economia nossa é a rural, né? Então, se a terra perde a fertilidade, aquelas famílias vão perder produção, vão deixar de produzir, logo elas têm que buscar outro meio de produção, vão para a cidade, né? A cidade não comporta essas pessoas, então você tem o maior número de pessoas migrando da zona rural para a cidade, e na cidade tem o inchaço, né, a convulsão social, porque a cidade não está preparada para isso. Então você tem esse prejuízo na zona rural, que você perde a sua área de produção, e tem agora um problema social na zona urbana. Então esses são os dois maiores problemas que temos com a desertificação. O que fazer para evitar a degradação ambiental? Bom, isso parte a princípio de você conhecer o seu ambiente, né? Então, que atividades eu posso desenvolver nessa região que não agridam o ambiente? São as atividades sustentáveis que falamos. E o principal ponto é o conhecimento, né? Tanto na escola como na sociedade em geral. A gente precisa conhecer em que ambiente a gente está e quais são as atividades mais apropriadas para poder desenvolver essas atividades. Tem outra questão também que é o controle das autoridades, por exemplo, o desmatamento, né? Para as carvoarias, para os curtumes, padarias, pizzarias. Então isso também tem agravado ainda mais a desertificação, porque as pessoas, como não tem mais produção, passam a tirar madeira, pouca madeira que ainda tem, e vender como combustível aqui para a cidade. Então a gente também precisaria um controle maior das autoridades, no sentido de coibir essa extração ilegal de madeira e buscar outras fontes de energias que não a madeira da caatinga. No projeto Recatingamento, como é a participação das comunidades beneficiadas? Então, essas comunidades já são comunidades organizadas em associações, são comunidades tradicionais de fundo de pasto, e elas têm como princípio o uso dessa área de forma coletiva e vivem exatamente da vegetação. Então, boa parte da área já é conservada, mas tem pequenos focos já de degradação. Então a gente entra com a parte de sensibilização, né, capacitação no sentido de manejo dessas áreas e também com alguma infraestrutura, no sentido de viveiros, a produção de mudas, fontes de água, a reserva de pasto para os animais e outras fontes de renda como o beneficiamento das frutas, no sentido de que ele tenha mais vantagens econômicas a partir do manejo da caatinga, deixando a caatinga em pé e não derrubando a caatinga. E o outro ponto importante é uma ação direta na escola, né? Toda essa discussão que a gente tem com os adultos, a gente também está levando para a escola, para que as crianças já cresçam com essa consciência de preservação ambiental. Quais são as áreas que vocês atuam no projeto? Então, nós atuamos na área ambiental, né? Nessa área de educação, e também uma área que estamos atuando é nessa questão das políticas públicas, tanto com relação à regularização fundiária, né, para que as famílias tenham a posse da terra, assim elas cuidam melhor, e também no sentido de políticas de manejo da caatinga, que até hoje você não tem muito claro como manejar sustentavelmente essa região.
Então são essas principais áreas com que atuamos, claro, além da parte do beneficiamento, aumento de renda, né, e plantio de novas plantas na área de caatinga. Como é o trabalho de geração de renda que vocês atuam paralelo ao projeto? Então a gente trabalha com a ideia de que a pessoa vai ter mais vantagens, inclusive econômicas, a partir da caatinga em pé. Então ele tem, por exemplo, como tirar maior renda da caatinga extraindo não a planta, mas seus frutos, as cascas, né, raízes, e transformando isso, não vendendo in natura, mas beneficiando. Então você vende doce, polpa, extrato, né, e outra atividade importante é a apicultura. Então de conhecer qual o potencial apícola da região para depois transformar isso em renda. Então ele tendo mais renda da caatinga, ele vai ter mais interesse em manter a caatinga conservada. O projeto foi implantado há 7 meses. Já existem resultados de áreas recuperadas? Ainda não. Esse primeiro período foi de sensibilização e de preparação das áreas. Então, nesse momento, a gente está identificando as áreas mais degradadas, vamos fazer um isolamento dessa área e nas primeiras chuvas vamos iniciar o plantio das mudas para posterior desenvolvimento. Obrigada, Moacir. Kleber Muricy para a Web TV UNEB.